Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é episódio para falar sobre precatórios, a recuperação de precatórios como forma de fazer o seu escritório arrecadar mais e crescer mais rápido. Então, não perca este episódio, fica aqui até o final. Como de costume, é importante agradecer o curso de Direito da Univille, que incentiva todas essas conversas jurídicas que a gente faz aqui no Juriscast, sempre com um especialista. Este curso aí que é referência no mundo jurídico, tem mais de 25 anos de história e é detentor do selo OAB Recomenda. Portanto, além de incentivar essas discussões de altíssima qualidade, tem uma história interessantíssima e para você conhecê-la basta acessar univille.br/direito. Lembrando também que estamos no YouTube e no Spotify em formato de vídeo. Se você quiser conhecer os nossos rostinhos, vai ser uma alegria, basta acessar o YouTube ou o Spotify. E claro, em todas as demais plataformas de consumo de áudio e podcasts, basta procurar por Juriscast, que você vai conseguir todas aí, ouvir as centenas de episódios que já produzimos antes. Tudo bem? Bom, vamos à nossa pauta aqui. Como eu falei, a gente vai falar sobre precatórios, como utilizar os precatórios aí como estratégia de crescimento para o seu escritório de advocacia ou uma oportunidade para a sua empresa, caso você esteja aí no jurídico de uma empresa. E para isso, sempre temos aqui uma referência, um convidado de gabarito, que trabalha na área, que tem experiência para nos ensinar, para nos explicar um pouquinho mais sobre esta temática. Tudo bem? Bom, o convidado de hoje é o Dr. Celso Viana. Ele é advogado com experiência em direito tributário e empresarial, com foco na reestruturação de empresas e também em recuperação de créditos. Com experiência de mais de 16 anos em grandes empresas, ele é graduado pela Universidade Cândido Mendes, ele é especialista em direito tributário pela Fundação Getúlio Vargas e também em gestão de empresas. Ele é consultor jurídico, parecerista e palestrante. Em meu nome, @Thiago Facchini, em nome da ProJuris e de toda a audiência do Juriscast, doutor, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Thiago, boa tarde, muito obrigado, agradeço a oportunidade pelo Juriscast, é uma honra estar aqui podendo colaborar um pouquinho, né, e mostrar um pouco do nosso trabalho e também, né, das oportunidades, né, seja na área empresarial, na área fiscal, tratando de um assunto extremamente importante, né, especialmente nos últimos 3 anos, né, período pós-pandêmico, né, na qual diversas empresas necessitaram alterar, né, e mudar seu modelo para a manutenção das suas atividades. Então, hoje, o escritório ele tem como foco a recuperação e reestruturação de dívidas em processos de alta complexidade e também, né, por uma necessidade, né, para atender clientes específicos, né, já há algum tempo a gente vem atuando em operações estruturadas que envolvem direito creditório, que eu costumo chamar de um ativo financeiro, né, judicial, que nada mais é do que um título executivo, né, mediante uma decisão transitada e julgada, na qual o tribunal expede esse precatório a favor do credor para pagamento no ano subsequente. Então, legal, consequentemente, o credor deveria receber esse título. No entanto, em razão de diversas alterações, inclusive constitucionais, hoje o escritório que tem conhecimento sobre a legislação que envolve também a parte tributária, né, muitas vezes para fins de transação fiscal envolvendo volumes mais altos, hoje a União vem aceitando o uso desses ativos financeiros para amortização de dívidas fiscais.
E, além disso, né, o precatório também é uma oportunidade para o credor, né, receber de forma antecipada esse crédito que muitas vezes, né, acaba perdurando por anos e, dependendo do estado, até décadas, por incrível que pareça. Então, é importante, né, que os advogados, né, que, inclusive, as empresas tenham conhecimento, né, de conteúdos como este, para que saibam, né, de alguma forma, as estratégias possíveis, né, seja para a sessão para a compra, seja para a sessão de venda, né, que muitas vezes envolve descontos, né, uma vez que quem compra, né, compra com preço com um deságio, né, e quem vende, né, ele vende por um preço com deságio, e quem compra, né, utiliza muitas vezes esse título, né, para diversos procedimentos, né, seja para recebimento na data do pagamento, ou seja para finalidades específicas, como eu falei, a própria transação fiscal, ou estadual, ou municipal. Bom, legal. Vamos à nossa temática. Quando a gente estuda o direito lá na graduação, nós obrigatoriamente precisamos entender aí as variedades de títulos creditórios, e estamos falando aqui de precatórios, né? É um título. Porém, nem todos os advogados atuam na área, nem todos continuam estudando essa temática após a graduação. Então, para a gente fazer aqui um complemento para essas pessoas, para a gente fazer um nivelamento, é legal que você fale um pouquinho a respeito, né, do título creditório, do precatório, do que se trata e quais as rotinas, né, quais são as oportunidades mais recorrentes que você vê como atuante especialista nessa área. Bom, Thiago, primeiro em relação a essa necessidade, né, de atender clientes que necessitam destes títulos para finalidades específicas, a oportunidade, né, ela vem justamente da situação de dificuldade financeira de muitos grupos empresariais, de pequeno, médio e grande, e que certamente, né, em razão principalmente da situação de crise, né, que esperamos que esteja próximo ao fim, né, a alta dos juros da Selic, que vem, né, reduzindo aos poucos diante de algumas mudanças regulatórias, inclusive. Hoje, boa parte dessas empresas possuem dívidas fiscais, né? Então, como eu falei, o escritório tem a especialidade, né, na área de transações fiscais individuais ou, né, coletivas, se chama aquelas transações pouco menores, que podem ser feitas até pelo site da Procuradoria, do município, do Estado ou da União. Então, esse ativo financeiro, em razão de alterações recentes, né, pela Emenda Constitucional 113, né, e 114, que são, inclusive, partes destas objeto de discussão no Supremo, elas passaram, né, a ser hoje uma oportunidade para essas empresas que precisam, né, de recursos novos, elas fazerem a reestruturação da sua dívida, né, com pagamento mediante precatório para encontro de contas com a União. Então, como começar nessa área, essa área envolve tanto a parte fiscal, empresarial, como também a parte regulatória, né? Você perguntou sobre como é hoje a operação desses ativos. Hoje, boa parte desses ativos, né, principalmente aqueles ativos de vultoso valor, eles encontram sob custódia, inclusive, de fundos, né?
Então, o escritório também atua com pessoas físicas. Então, hoje, a pessoa física que queira antecipar, por exemplo, o recebimento, que, lamentavelmente, como eu falei, a União, estados e municípios encontram inadimplentes com o pagamento, né, desses títulos, para que haja a antecipação, né, é necessário uma assessoria jurídica especializada para que dê a segurança, né, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. E assim, né, o escritório pode, com tranquilidade, oferecer um serviço que traz a segurança jurídica, a segurança econômica e financeira para os seus clientes, tanto da compra e da venda. Bom, adorei e estou aqui me perguntando, me questionando. Nossa audiência ela é composta por estudantes de direito, claro, mas o grande volume são advogados de escritórios de advocacia e de departamentos jurídicos corporativos. E colocando aqui no papel de um advogado que está lá no seu escritório de advocacia, pensando, poxa, como que eu capto mais clientes? Como que eu rentabilizo, né, meus clientes? Consigo mais dinheiro destes mesmos clientes? Né? Pensando em fazer o escritório crescer. Acho que temos aqui uma oportunidade de utilizar aí a oportunidade de trabalhar, de intermediar essa relação com os precatórios, permitindo que os advogados ganhem mais dinheiro com isso. Então, quero perguntar para você que é um especialista e que tem trabalhado ativamente com este tipo de serviço, quais são as características que você vê que deixam claro que existe uma oportunidade para o escritório. Poxa, se o cliente do escritório está falando isso, tem aí uma oportunidade de trazer esse tema para discussão. Se a empresa que o escritório atende é desse ramo, tem aqui uma oportunidade para a gente falar dessa temática, trabalhar com precatórios. E seguindo essa linha de pensamento, podemos fazer aqui um paralelismo também com o advogado, o gerente jurídico, o diretor jurídico, alguém que está atuando hoje dentro de uma empresa, né, num jurídico corporativo. Pensando neste cenário, quais são as características que uma empresa pode estar declarando ou que podem ser percebidas na respectiva empresa que indicam para o responsável jurídico por ela ou para o escritório que a atende que, poxa, existe aqui uma oportunidade de trazer essa discussão para a mesa, para a gente se beneficiar dela, ou quais são as características que indicam que a empresa pode estar se colocando em risco, né, por não estar fazendo a devida tratativa desse tema, né, de utilizar ou deixar de utilizar precatórios para otimizar a sua atuação e a sua gestão. Olha, Thiago, hoje a minha orientação para quem está querendo começar a atuar nesse mercado, né, conhecer primeiro a legislação específica, né, que trata o assunto, que dispõe lá na Constituição, o artigo 100, né, sobre as disposições para pagamento, né, de créditos oriundos da expedição de precatórios. E o advogado ele vai, né, rapidamente identificar que quando foi promulgada a Constituição, né, havia na ocasião, né, não se esperava a litigiosidade tão grande, né, nessas últimas décadas. Então, sim, e perduraram aí processos que perduraram por 10, 20, 30 anos, né, e que transitaram em julgado, né, recentemente, né, processos até, como eu falei, de alta complexidade, mas que envolvem, né, diversos credores, servidores, aposentados, pensionistas, fundo de garantia, pessoas físicas, né, que por questões de temas de repercussão geral que foram apreciados pelo Supremo, tanto União, Estado, município, né, são devedores, né, desses créditos. Então, primeiro é conhecer a matéria, né, específica do que o advogado atua. É na área previdenciária, é na área que tem diversas ações e diversas oportunidades de negociações desses créditos,
é na área empresarial, né, que pode ser utilizado em planos de recuperações judiciais como obrigações para cumprimento das obrigações durante o prazo de soerguimento do grupo. É na área empresarial, né, que pode ser utilizado para fins de transações fiscais, estadual, municipal ou federal, né? Inclusive também, né, na área civil e trabalhista, porque a depender de estados, né, em ações interpostas pela União, município ou estado que foi condenado, né? Um exemplo que recente é o caso da Petrobras, né? Onde ela tinha sido condenada a 40 bilhões, né? Isso envolvendo diversos servidores, né? Do grupo. E as ações são individuais ou coletivas. Então, você veja aí os anos, né, e décadas que perduraram essas ações, que, como eu falei, infelizmente, em casos específicos, acabam havendo, inclusive, falecimento do próprio autor, né? E que aí há necessidade de habilitação do espólio. Então, é necessário saber a área de atuação. Mas, para todas as áreas de atuação, hoje, o precatório ele tem, de alguma forma, uma ligação direta, porque ele é a forma de recebimento, né? É o pagamento, né? É o dinheiro, né, que deveria ser pago dentro do prazo e que não vem sendo honrado e que, por isso, vem como uma oportunidade para recebimento desse crédito por meio de uma operação estruturada que aí envolve aí a área empresarial para fins de cessão. Então, a minha recomendação é essa, é conhecer o artigo 100 da Constituição Federal e as áreas de atuação que o advogado exerce. E com isso, né, a captação de clientes, né, ela vem com essa, vamos dizer assim, um modelo, né, que hoje o escritório vem fazendo de forma bem sucedida, né, é que haja segurança jurídica tanto para a compra quanto para a venda, né? É que não há um interesse só da compra em vender, tão somente para o cliente e o outro vice-versa. Então, o escritório atua com a total segurança jurídica, né? Porque ao final, né, da cessão desse título, né, ele precisa estar com todos os documentos e aptos a fazerem a cessão. Por isso que ocorreu recentemente diversas regulamentações, né, para a segurança do próprio credor, como do devedor e do próprio ente federativo. Porque, Tiago, era muito comum o mercado de precatório, era um mercado secundário, né? Porque essas dívidas acumuladas, embora elas venham já de alguns anos, principalmente em alguns estados, por exemplo, São Paulo, 15 anos, 20, por incrível que pareça, a União, ela, por meio dessa alteração recente, né, da Emenda Constitucional 113 e 114, alterou, né, a natureza jurídica do regime especial de pagamento. Com isso, veio um acúmulo de precatórios, né, para pagamentos não pagos, né, na qual a União não tem condições de honrar com essas obrigações, uma vez que ela precisa cumprir as metas fiscais, né? E hoje, tanto a Advocacia Geral da União quanto a Procuradoria Geral da Fazenda vem criando também soluções alternativas, né, para que o país cumpra, né, com decisões transitadas e julgadas. Então, muitos advogados podem perguntar, mas deveria ser pago, isso está na Constituição, né? Mas, infelizmente, né, não é o que se apresenta. Então,
para que esse cliente receba esse crédito ou que o escritório tenha interesse em conhecer melhor sobre o tema, né, vai perceber que hoje muitos estados e municípios encontram-se absolutamente endividados, sem condições de honrar com essas obrigações. Eu costumo dizer que um país que não cumpre uma decisão transitada e julgada, que foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que houve o trânsito e julgado da execução, a expedição de um precatório, o prazo para pagamento e não houve o pagamento, né, ele tende a ser um país com um risco muito maior, né? E por isso, das regulamentações que estão ocorrendo para garantir a segurança do credor, né, e de quem está, de fato, né, recebendo esse ativo, né, e aí há uma antecipação. Então, por exemplo, o Thiago tem uma ação de R$100 mil, né? Ele, né, hoje, com a situação que ocorre dentro da sistemática hoje pelas alterações, o Thiago só vai receber a partir de 2026, a título de exemplo, né? Que é o congelamento dos precatórios. Então, o Thiago hoje precisa, né, por motivos profissionais ou pessoais, cumprir com obrigações. Então, se antecipa, né, esse pagamento com um certo deságio, né? Fundos, bancos ou mesmo empresas que necessitam para compensação fiscal e utilizam esse crédito para amortizar dívidas com esses entes públicos e para o credor, de alguma forma, acaba saindo da burocracia e da espera, né, para pagamento desse crédito que pode ocorrer ou não. Então, hoje, trata-se de uma solução alternativa, né, que para não haver acúmulos de precatórios, seja a partir de 2021, seja aqueles anteriores, para que haja aí um encontro de contas e que, com isso, seja possível a oferta de créditos, né, para o mercado. Tiago, é curioso porque as regulamentações acabaram vindo recentemente, né? A gente vem acompanhando desde o início os processos, e por isso que eu falo que não tinha regulamentação, né? Você tinha previsão constitucional, o Thiago facultativamente poderia antecipar, mas não é qualquer pessoa, né, física ou jurídica, que vai comprar esse crédito. Então, é necessário, a partir de uma assessoria jurídica especializada, né, tratar esse cliente, seja aquele cliente que já veio com as ações e que transitaram o julgado e trazer soluções para recebimento desse crédito, né, porque muitas vezes o advogado, inclusive, tem a receber no êxito de demandas, então acaba também criando, de alguma forma, empecilhos para o próprio recebimento desse advogado. Então, criar soluções e fazer parcerias, né, também é importante com quem conhece do assunto, para que possa também agregar e, assim, somar no objetivo, que é trazer a segurança jurídica, né, para fins de cessão ou para reestruturação em procedimentos específicos. É isso aí, meus amigos. Até agora, o Dr. Celso Viana nos dando uma aula sobre precatórios, como aproveitá-los para aumentar a rentabilidade do seu escritório de advocacia, aumentar a segurança da sua empresa. Muito legal, continua com a gente, que a conversa continua, mas enquanto isso, não deixe de deixar aí o joinha, o coração, o seu comentário, avaliando este episódio. Avalie esse episódio, por favor, dê sua opinião, fale pra gente
o que você tem achado deste episódio e de todos os demais que também estão disponíveis em todas as plataformas de áudio e vídeo para que você os consuma, aprenda e, claro, ao comentar e avaliar, você nos ajuda a continuar produzindo episódios de alta qualidade como estes que você tem acompanhado aqui. Tá bom? Convido também para você me seguir, @Thiago Facchini, em todas as redes sociais, o mesmo nome. Você pode me seguir, pode conversar comigo, pode trocar ideia, pode sugerir pessoas, pode perguntar a respeito de temáticas aí relacionadas ao mundo jurídico e de marketing jurídico. Vai ser um prazer socializar com você. Redes sociais são para isso, para a gente socializar. Então, siga-me lá nas redes sociais, tá aqui, ó, @Thiago Facchini, tá bom? Vamos seguir a conversa. Eu tenho uma dúvida capciosa agora, que não posso deixar de fazê-la, né, para o especialista que aqui está, que é com relação à parte ética deste tipo de negócio, de transação, de intermediação dos precatórios. Existem procedimentos legais que precisam ser seguidos, existe aqui como você até já comentou anteriormente, todo um aspecto de segurança jurídica que vem se intensificando com as últimas alterações de legislação e outros materiais constitucionais, mas tem uma preocupação ética no trabalho de quem atua nesta área. Qual é a sua visão a respeito do item ética no apoio aí à venda, compra, intermediação de compra e venda desse tipo de atividade? Muito boa pergunta, Thiago. Porque hoje ainda falta um conhecimento da população em geral, né, de como funciona, né, a cessão de créditos oriundos da expedição de precatórios. Então, é necessário, né, o escritório, né, inclusive, tem forte manual de conduta para que reforce, né, inclusive escritórios parceiros, as responsabilidades em relação a cumprir o estatuto da OAB, mas, ao mesmo tempo, né, como responsabilidade, né, que lhe é devida, orientar seus clientes da melhor forma, né? Por exemplo, a questão do direito creditório, que eu chamo de ativo financeiro, porque trata-se de dinheiro, né, que poderia ser pago imediatamente, e como ele não é pago, algumas medidas vêm sendo criadas, né, para que esse ativo judicial se transforme em procedimentos para finalidades específicas. Vou dar um exemplo, Thiago, da emenda constitucional que foi alterada pela emenda constitucional anterior, né, 69, de 2009, que, na ocasião, em 2009, foi interposta uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional já alterações feitas pelo Poder Constituinte para prolongar o pagamento. E com isso, apenas recentemente, né, foi transitado e julgado essas ações e não gerando segurança, né, seja para o credor que já tinha, de alguma forma, no objeto da sua demanda, o título, mas por situações econômicas não recebeu. Hoje, a emenda constitucional, que a gente chama até de, por interpretação, uma interpretação constitucional sistemática, né, teleológica, é aquela interpretação conforme a Constituição, né? Porque a previsão da Constituição é clara, né? Houve o trânsito julgado, coisa julgada material, expede-se o precatório pelo tribunal de origem e paga-se, né, aquele até 60 salários mínimos recebe em até 90 dias. Aquele que acima recebe no ano seguinte. Ponto final. Esse deveria ser a regra geral. Como não é possível, né, diante da situação de crise também, dos entes federativos,
esses títulos poderão ser utilizados para compra de imóveis, né? Para financiamento, né? E com isso, né? Hoje, quando eu falo a oportunidade, é porque ela é uma oportunidade recente, né? Em razão das alterações e procedimentos regulatórios, tanto para a garantia dos credores, quanto para a garantia de investidores, quanto para, inclusive, para o mercado de capitais. Hoje houve uma alteração na resolução 175, né, que permite, inclusive, né, que FDICs, são fundos, né, padronizados para essa finalidade, possam ter participações societárias, possam também participar, né, de cessões envolvendo fusões e aquisições. Então, hoje, por essa situação hoje econômica, ela acaba, de alguma forma, trazendo uma oportunidade para os advogados e para credores, para que possam, né, com a segurança, né, tomarem a melhor decisão, no sentido de receber de forma antecipada esse crédito, e por isso necessita de um escritório, né, que adote todos os procedimentos para que ao final dessa sessão ela seja bem sucedida. Falo isso, Thiago, porque sempre foi um mercado, desde 2020, um pouco secundário, que infelizmente, né, muitos clientes, inclusive eu, por exemplo, tenho alguns precatórios para receber, às vezes volta e meia, né, toco o telefone perguntando se quero vender o meu precatório. Então, essas questões, né, violam absolutamente o código de conduta, né, inclusive a privacidade, né. Nossa, então, hoje é importante observar esses requisitos, né, até para que sejam feitas outros tipos de operações, mas, de um modo geral, é um mercado que está aquecido, vem se profissionalizando com as recentes regulamentações, seja da CVM, pela Resolução 175, seja que é o novo marco de garantias, seja pelo novo marco da CVM, que é para esses grupos, que são fundos, inclusive fazerem ofertas públicas, né, para a compra e venda desses créditos, envolvendo agentes financeiros, mas seguindo as regras procedimentais, né, e também, né, o próprio processo, né, de regulamentação da Advocacia Geral da União, que estabelece procedimentos específicos, né, para fins de cessão, e assim a operação ela ter do início ao fim, né, o sucesso, né, com a garantia de proteção ao cliente que está comprando, quanto ao cliente que está vendendo e ao escritório envolvido. Bom, claramente, repetindo a minha afirmação anterior, este mercado, esta área de atuação, ela é complexa, precisa de apoio, precisa de conhecimento para ser bem sucedido nesta área. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, é imprescindível que eu ajude a nossa audiência. O pessoal nos ouve aqui, o propósito do Juriscast é que as pessoas saiam do episódio com mais conhecimento do que quando entraram, né? O meu propósito aqui é compartilhar conhecimento para que ele se multiplique. Então, com certeza tem alguém nos ouvindo e pensando, poxa, gostei do desafio, me parece uma área com a qual eu me daria bem, são atividades com as quais parece que eu teria facilidade e gostaria de conhecer, gostaria de começar a atuar nessa área ou me aprofundar nela. Então a minha pergunta agora é assim, o que você recomenda para quem quer dar os primeiros ou os próximos passos no seu aprofundamento neste tema que estamos tratando aqui hoje como especialista, né? Por onde começar, que referências buscar, o que acompanhar, quais são as suas recomendações para quem vai atuar na área ou quer agora se aprofundar nela?
Tiago, primeiro, o advogado que quer entrar e tem intenção, né, ele precisa tomar todos os cuidados em relação a manual de conduta e também o modelo que se apresenta. Então, o escritório ele vem se tornando referência porque ele vem atuando em grandes operações, em curso, inclusive, trazendo a segurança ao cliente do início ao fim. Então, o advogado, primeiro, ele tem que... são processos que trazem benefícios econômicos, né, interessantes, mas, ao mesmo tempo, às vezes, alguns colegas perguntam, mas são operações rápidas? Então, ela pode ser rápida, desde que... né, em regra, não, né? Ela pode ser rápida se forem processos que não tenham muita complexidade, aquela ação... dando um exemplo de recebimento de fundo de garantia não corrigido pela União, ou, né, de algum servidor ou de uma pessoa física, processos que têm um valor e que têm apenas um credor. Hoje o advogado ele pode ter, isso é um acesso público, tá? Ali ao cronograma de relação de pagamentos dos credores à União. Então, ele consegue, a partir dos temas de repercussão que já foram transitados julgados, ele avaliar, né, junto aos seus clientes na área específica, né, que aquele ente público ele não vai pagar dentro da ordem cronológica. E aí criar ferramentas para apresentar soluções, né, com o objetivo de antecipar. E hoje o escritório ele possui uma carteira de clientes que faz essa operação, né, estruturada e assim atendendo de uma forma completa, né, desde o início de fazer a due diligence, né, que a gente chama, que é receber a documentação, o mandato de representação, e daí, né, mediante clientes específicos da área de infraestrutura, educação, saúde, ou outros, né, que muitas das vezes acabam procurando para compra com o objetivo, né, de também ter ganhos econômicos, mas com a proposta de antecipar esse crédito. Então, hoje o advogado ele precisa ter aí, conhecimento regulatório, fiscal, né, e empresarial e, de alguma forma, vamos dizer assim, conhecer escritórios parceiros, né, que possam também dar o suporte necessário para concluir uma transação, né? Procura um escritório que tem conhecimento, que já falou, e aí, com isso, ter a segurança para o seu cliente, eu acho que é um imprescindível, né? Que é o nome do escritório, a reputação do advogado. Então, é importante ter ali esse modelo, né, bem definido para que ele consiga fazer outras operações e no tempo, né, dessas operações que muitas vezes podem demorar de acordo com a complexidade. Legal, meus amigos, legal. E claramente temos aqui Dr. Celso, uma referência no assunto, e em 40 minutos a gente tem tempo apenas de começar aqui a nossa conversa, começar uma provocação, mas a gente não termina essa conversa por aqui. Então eu quero convidar o Dr. Celso, né, e a audiência a continuarmos esta conversa, esta discussão fora daqui, fora do Juriscast. Então, Dr. Celso, para quem gostou do assunto e quer encontrar você, quer falar com você, quer trocar uma ideia, como é que o pessoal pode fazer para ali localizar e entrar em contato? Bom, Tiago, primeiro eu agradeço a oportunidade, né? É um prazer, né? Espero estar participando de novos
e que é um importante conteúdo, né, que a população em geral precisa conhecer, porque vão ser títulos que vão representar, de alguma forma, mudanças, inclusive na própria economia, com a oferta de créditos, né, com grandes grupos estrangeiros, com segurança jurídica, investindo no país, mas tendo a garantia de recebimento. Então, isso vai trazer o dinheiro novo, né, que a população toda espera. E hoje o escritório está aqui sediado, né, no Rio de Janeiro, fica aqui na Avenida Nilo Peçanha. Nosso site é martinsviana.com.br, né? Eu posso deixar meu contato aqui do escritório também para dúvidas e esclarecimentos, né? O e-mail aqui do escritório é martinsviana@martinsviana.com.br, e será sempre um prazer, né, recebê-lo e, em outras oportunidades, falar de outros temas tão relevantes como esse. Legal, meus amigos, esse é o Dr. Celso Viana falando com a gente sobre a oportunidade de transformar aí precatórios para transformar a realidade do seu escritório, para fazer o seu escritório crescer, e certamente aprendemos muito e acendemos aqui um lampejo de oportunidades para que possamos tratá-las e trabalhá-las no futuro. Dr. Celso, só posso lhe agradecer aqui em meu nome, em nome da audiência, muito obrigado por ter dedicado aí o seu tempo, o seu conhecimento para trocar, para compartilhar com a gente aqui no Juriscast. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Thiago, foi um prazer todo meu. Maravilha, meus amigos, muito obrigado então, Dr. Celso, e muito obrigado a cada um de vocês que seguem acompanhando os episódios do Juriscast. Já passamos aí de 300 mil ouvidas, mais de uma centena de episódios aqui gravados para vocês, buscando sempre compartilhar o conhecimento para que ele se multiplique e façamos aqui do nosso mundo jurídico, do nosso ecossistema jurídico, um ecossistema cada vez mais próspero para todos nós que vivemos dele e nele. Muito obrigado! Toda quinta-feira tem um novo episódio do Juriscast, então nos vemos na próxima quinta-feira, no próximo episódio do Juriscast. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até o final deste episódio. Nos vemos no próximo quinta-feira que vem. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.